2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo disse: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você pode ler comigo aqui na tela? Vamos juntos? Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como estão os seus relacionamentos? Há algum relacionamento quebrado ou estremecido que você precisa restaurar? Às vezes em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, na igreja, no trabalho. Como estão os seus relacionamentos? Gente, como pastor, eu tenho visto nesses dias como igrejas têm se dividido. E refletindo sobre este assunto, dois pecados me vêm à mente. É o orgulho e a vaidade. Orgulho e vaidade. E por causa desses pecados que eu mencionei, tem surgido muita confusão, divisão, mimimi, conversinha, maledicência, intolerância, maldade. E aí vai. Todo tipo de carnalidade. Pior é que são pessoas que fazem parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Isso é muito triste. E aí eu fico pensando, e eu pergunto, como é que a igreja irá avançar se os seus membros não têm maturidade para compreender o outro, para se relacionar com o outro? Como é que a igreja vai avançar, gente? Quando alguém falha no nosso meio, como não se enxergar no erro do outro? Como? Sabe, nós não conseguimos ver porque nós não temos maturidade. Somos imaturos. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós só olhamos para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo. Mas como cristãos, meus irmãos, Deus nos chamou para ajustarmos os nossos relacionamentos uns com os outros. Diga amém. Amém, amém, meus irmãos? Porque sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Sempre vale a pena. A vida consiste em aprender a amar a Deus, amar o próximo, e Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para manter os relacionamentos, em vez de descartá-los sempre que houver algum problema, alguma dificuldade, algum desacordo, alguma mágoa. Porque, na verdade, como nós lemos agora o texto, Deus nos deu o ministério da reconciliação, da restauração de relacionamentos. Esse é o ministério que Deus concedeu a todos nós. E é por isso que boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar a ter um bom relacionamento com os outros. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, e ele diz o seguinte, olha só na tela: se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, o amor de Deus fez diferença na sua vida? Se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, disse Paulo. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada.
Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Veja que Paulo ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca da maturidade, de maturidade espiritual, meus irmãos. Perder a comunhão com os irmãos é um péssimo testemunho para o mundo sem Deus. Quando a gente rompe relacionamentos, quando a gente se divide, quando a gente perde a comunhão, isso é um mau exemplo, é péssimo exemplo. Foi por isso que certa vez o apóstolo Paulo ele ficou tão envergonhado, gente, quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções contrárias, chegando até mesmo a apresentar uns aos outros perante o juiz. E ele ficou tão envergonhado que ele disse: que vergonha! Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com sabedoria suficiente para resolver questões entre irmãos? Tem ninguém. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém, gente, maduro na igreja para resolver conflitos. E na mesma carta, ele disse: digo isto com toda a veemência que posso, vocês devem estar de acordo uns com os outros. Vocês devem estar de acordo uns com os outros. Meus irmãos, irmão, irmã, se você quer a bênção de Deus na sua vida, quer a bênção de Deus na sua vida? Sim ou não? Se você quer ser conhecido como filho de Deus, e eu sei que você quer, você deve aprender a ser um pacificador. Você é um pacificador. Você promove a paz entre os irmãos. Porque Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, a unidade da igreja ela é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso, a unidade, do que ao céu ou ao inferno. E Deus deseja que vivamos em unidade. Deus deseja que vivamos em harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. E destruindo a unidade, você estará rasgando o coração do próprio corpo de Cristo. E o que nós temos visto hoje em dia dentro da igreja são danos devastadores causados por conflitos, divisões e tantas coisas, tantas discordâncias. Que triste isso. Agora, sendo muito pé no chão, sendo muito realista, meus irmãos, eu sei que as pessoas irão nos decepcionar e falhar conosco, assim como nós também decepcionamos as pessoas e falhamos com elas. É verdade ou não? Sim ou não, queridos? É claro que sim, mas isso não pode ser desculpa para a gente deixar de congregar com os irmãos, porque eles também são da nossa família, da mesma família, mesmo quando eles não agem corretamente. Sabe, muitos ficam desiludidos com a igreja, eu sei disso por razões extremamente compreensíveis, ok, mas em vez de você ficar tão escandalizado, tão abalado, tão surpreso com aquilo que está acontecendo, às vezes dentro da igreja ou das igrejas, você deve lembrar o seguinte, que igreja é feita de gente. Igreja é feita do quê, irmãos? De gente, de pecadores, de gente imperfeita como eu, como você mesmo. E por sermos imperfeitos, por vezes magoamos os outros, às vezes magoamos intencionalmente, e por vezes magoamos sem querer, mas em vez de abandonarmos a congregação, nós precisamos ficar e aprender a resolver os nossos conflitos, porque igreja é lugar de quebrantamento. Igreja é lugar do quê? É por isso que está cheio de gente que fica às vezes pulando de galho em galho, para cima e para baixo, porque não quer ser confrontado nos seus erros. É mais fácil viver do mover. Agora a igreja do mover, vão para lá. Não é mais aquela, agora tem um outro mover legal, vão para lá. Eles ficam pulando de galho em galho. É mais fácil, porque quando eu não tenho raiz em um lugar, não estou plantado numa congregação, eu não sou confrontado nos meus erros.
E igreja quebranta a gente, irmãos. Igreja é lugar de quebrantamento, é lugar da gente ser tratado. Você quer se tornar um cristão melhor? Sim ou não? Então é isso. Igreja é lugar de gente imperfeita, em aperfeiçoamento, de gente que está sendo tratada, está sendo lapidada. Então, meus irmãos, divorciar-se da igreja por causa de decepções ou desilusão denota imaturidade. E está cheio de crente imaturo, está cheio de criança dentro da igreja, que não cresceu. Sabe, Deus tem coisas a ensinar a você no lugar que você foi plantado. Amém? Deus quer tratar com você nesta casa que você foi plantado. Ele quer falar com você, tratar com você e com os outros também. Toda igreja deveria fixar uma seguinte placa. A nossa igreja, eu estou imaginando, uma placa bem na entrada da igreja, olha só, com os seguintes dizeres: pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, precisam da graça e querem crescer. Vamos colocar essa placa aqui ou não? O que você acha? A Fabi que me ajudou, né? Ela que pegou a foto, olha lá. Vamos ler? Você pode ler aqui? Pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, precisam da graça e querem crescer. Gente, nós vivemos problemas no nosso relacionamento conjugal, familiar, com os filhos, com os pais, no trabalho, com os amigos, na igreja, às vezes no próprio G100, no grupo que você frequenta. Enfim, vivemos problemas com as pessoas em geral. E nós devemos aprender a resolver os nossos conflitos, os nossos problemas, à luz da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos ensina qual é o melhor caminho que devemos tomar diante das dificuldades que nós vivemos. E eu vou dizer uma coisa importante para você. É sua função proteger a unidade da sua igreja. É sua função proteger a unidade da sua igreja. Acho que você pode cutucar alguém do seu lado e diga assim: é sua função proteger a unidade desta comunidade. Joga carga aí no sermão. É sua função, portanto, tome cuidado com aquilo que você fala. Olha só o que disse Paulo, Efésios 4:3. Veja bem, veja na tela comigo. Vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, o que é que diz Paulo, irmãos? Façam todo esforço para continuar dessa maneira. Preciso dizer alguma coisa? Olha o outro texto, Colossenses 3:14. Diz assim: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Deixem que o amor dirija a vida de vocês. O que é que mantém uma igreja unida, irmãos? A igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. O que é que mantém uma igreja unida? É o amor dirigindo a nossa vida. Mas eu pergunto a você nessa noite: é possível restaurar um relacionamento quebrado? Você acha que é possível, sim ou não? E eu queria mostrar para vocês hoje, nessa noite, alguns caminhos importantes para a restauração de um relacionamento. De repente você veio aqui hoje, você tem relacionamentos que estão quebrados, e você não sabe qual é o caminho, qual é o rumo que você deve seguir diante dessa dificuldade que você está enfrentando. E eu queria mostrar, à luz da palavra de Deus, alguns caminhos. Se você quiser, eu acho que é importante, anote, porque você vai precisar depois, né, conferir algumas coisas que vão ser ditas aqui nessa noite. Tá bom, gente? Anote no celular, num papel, enfim, anote nas costas do seu irmão, não sei, escreve na mão, na testa, anote. Fala assim: irmão, vira um pouquinho as costas aí e vai anotando alguma coisa. Mas anote, porque Deus vai falar com você.
Como restaurar um relacionamento? Como? Primeiro, anote aí. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Vamos repetir bem forte, gente? Me ajuda lá. Me ajuda a pregar hoje à noite. Vamos lá. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. O Salmo 139, versículo 23 e 24. O salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Gente, converse com Deus sobre o problema. Antes de qualquer coisa, ore. Ore. Ore mais sobre o conflito que você está vivendo. Em vez de você fofocar e com isso criar uma confusão maior, ore a Deus. Peça a direção de Deus, porque Deus quer mudar o seu coração, como Ele também deseja mudar o coração da pessoa envolvida. Tenha na sua mente que Deus nunca quer dividir, Deus sempre quer unir. Divisão tem a ver com Satanás, com o diabo, ele que quer dividir. Porque Deus quer unir. O reino das trevas é reino de divisão. O reino de Deus é um reino de cooperação e de unidade. Diga amém. Deus nunca vai ficar chateado e surpreso com a sua raiva, né, com a sua indignação diante de um problema. E é por isso que você pode falar, abrir o teu coração, até porque, como diz o texto, sonda e conhece o meu coração. Deus conhece já o teu coração e Ele quer te ajudar a resolver o problema. Se você orar, se você buscar a Deus sobre o conflito que você está vivendo, antes de fazer qualquer coisa, Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia para o acerto do problema. Se você falar com Deus antes de falar com a pessoa, você chegará até essa pessoa já desarmado, calmo, sem ira, sem rancor. E se você foi o causador do problema, se você foi o causador do conflito com a outra pessoa, na oração você pode descobrir a causa. Peça para Deus te mostrar o quanto do problema foi causado por você. Peça para Deus, que às vezes de repente você está pensando que foi o outro, mas de repente é você. Deus quer tratar com você. Sabe, quando você fala primeiramente com Deus, Ele revela a sua real necessidade e Ele mostra áreas da sua vida, meu irmão, minha irmã, que precisam de arrependimento, de mudança de atitude e de acerto. Então, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Vocês estão aqui ainda? Ok? Segundo, anote aí. Segundo, tome sempre a iniciativa. Vamos repetir? Mateus capítulo 18, versículo 15, Jesus disse: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Sabe por que os problemas se agravam, gente? Sabe por quê? Porque nós achamos que os outros é que deveriam vir até nós e falar com a gente. Mas foi ele que falhou, por que eu tenho que ir atrás dele? Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Sim ou não? Mas ele que pisou na bola comigo. Eu que tenho que ir atrás, eu não vou me humilhar. Foi ele. Ele que pecou contra mim. E aí, sabe, queridos, muitas vezes nós nos achamos privilegiados nas nossas relações. E quando eu me acho um privilegiado na minha relação com o outro, logo eu vou pensar que é o outro que precisa vir até mim. O outro precisa me satisfazer. O outro precisa me servir. É o outro que tem que correr atrás de mim, lógico, porque o mundo nasceu no meu umbigo. Eu sou o centro do universo e o mundo me presta favores. São os outros que precisam vir até mim. É assim que a gente pensa, isso é pura arrogância.
arrogância. Não importa, gente, se você que ofendeu, se você foi ofendido, não fique esperando o outro vir até você. Deus espera que você dê o primeiro passo. Se você está ouvindo essa palavra hoje, meu irmão, saiba que Deus está esperando que você dê o primeiro passo. Você está preparado para isso? Deus está falando com você. De repente você deve estar pensando assim: poxa, mas aquela pessoa que me ofendeu deveria estar escutando essa palavra, para que ele viesse até mim e acertasse comigo ainda hoje. Pois é, você viu como é que Deus faz as coisas? Ele não veio para cá, e Deus está falando com você, porque é você que deve ir até Ele. Eu não vi nenhum glória a Deus, nem aleluia nessas horas, né? Tem um fala Jeová aí no canto. Sabe, e para de ficar arrumando desculpinha, né? Deixando outro dia, vamos deixar para um outro dia. Não, marque o mais rápido possível um encontro com essa pessoa, porque às vezes, queridos, as demoras, elas são perigosas, elas aprofundam mais ressentimentos e a situação vai se agravando e piorando. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Olha na tela, veja comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Mas, irai-vos e não pequeis? Como assim? Irar, mas não pecar. Como é que é isso? Gente, a ira é um sentimento que independe da nossa vontade. Por vezes ela vem pronto. Não tem como a gente controlar. A ira, agora veja bem, a ira contida, ela gera raiva, gera ódio. E quando nós vamos dando vazão a esse sentimento, queridos, nós ficamos a todo instante revivendo aquele problema, os sentimentos, e aí isso se converte em ressentimento. E a palavra diz, como nós acabamos de ler: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos repetir isso? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí Paulo aqui está nos alertando a não guardar um sentimento ruim. Paulo está dizendo para a gente não carregar o problema para o outro dia. Não deixar que nosso coração acolha ressentimentos. É isso que Paulo está dizendo. Porque, gente, a raiva, o ódio é um sentimento que destrói. É um sentimento destrutivo para aqueles que o sentem. Muitos estão aprisionados, meus irmãos, nesse sentimento de raiva, de ódio, e não liberam perdão, não perdoam, e a falta de perdão tem destruído muita gente, tem causado câncer na alma e no corpo. Está cheio de gente doente. Triste isso. Gente que não perdoa, está se envenenando. Aquela frase conhecida do Shakespeare, que diz: guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você está se envenenando, você vai morrer. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, fala sobre os frutos do Espírito, e Paulo diz que um dos frutos do Espírito é mansidão e domínio próprio. Queria destacar esses dois: mansidão e domínio próprio. Vamos repetir? Mansidão e domínio próprio. Ser manso, veja bem, ser manso e ter domínio próprio não significa engolir o choro. Ser manso e ter domínio próprio não significa passar batido, fazer de conta que não está acontecendo. Não. Mas ser manso e ter domínio próprio é ter controle das emoções para agir e reagir de maneira adequada, sem ira, sem raiva, sem ódio, sem precipitações, utilizando sempre o bom senso, sempre tendo uma atitude boa, uma atitude correta e uma atitude principalmente que agrada a Deus. Agora não deixa o tempo passar. E lembre-se algo importante: estar com a comunhão quebrada com o seu irmão prejudica no seu relacionamento com Deus, fazendo com que as suas orações não sejam atendidas. Mateus 5, 23. Quer ver comigo na tela? Olha só, você pode ler?
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é que diz o texto? Deixa perante o altar a tua oferta. Veja só, você não oferece, você deixa a oferta. E aí? Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, entregue a tua oferta. Amém? Sabe, gente, confessar o que sentimos uns aos outros é um remédio para o corpo e para a alma. Portanto, tome sempre a iniciativa e Deus vai te conceder muita graça. Vamos continuar, gente? Sim ou não? Deus está falando com você? Terceiro, anote. Terceiro. Leve em conta o sentimento do outro. Vamos repetir bem forte, irmãos. Vamos lá. Leve em conta o sentimento do outro. Veja só. Use mais o ouvido do que a boca. Para de falar. Você está falando muito. Fica quieto em nome de Jesus. Faça como o salmista disse: Senhor, põe um guarda na minha boca. Primeiro ouça. Primeiro preste atenção no que a pessoa tem a falar sobre os sentimentos dela. Ouça. Concentre-se sempre nos sentimentos e não nos fatos. Ouça. Comece sempre, meus irmãos, comece sempre pela compaixão e não pela solução. Não adianta só jogar suas insatisfações, encontrar com a pessoa e lançar lama, insatisfações. É preciso ouvir o que você fez também, que magoou o outro. Você precisa ouvir. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4, anote. Ele diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então ouça. Sabe qual é o problema, gente? Sabe uma coisa que destrói uma relação? É quando a gente diz o seguinte: olha, eu estou certo e você está errado. Quando você age dessa maneira, você arrebenta com a relação. Porque nós sempre achamos que é o outro que está errado. É o outro que não presta, foi o outro que falou, ele que fez. E quando os dois lados acham que estão certos, então nasce o conflito, porque ninguém quer abrir mão do direito de estar certo. Eu estou certo e ponto final. É justamente aí que nascem as guerras, as grandes batalhas. Gente, o problema é quando a gente acha que a nossa maneira de organizar o mundo é a mais correta, e o pior, nós queremos impor isso sobre os outros. É terrível, né? Agora, guarde o que eu vou dizer, importante. Guarde o que eu vou dizer. Tenha muito cuidado nas discussões. Porque dois monólogos não fazem um diálogo. Dois monólogos não fazem o quê? Um diálogo. O que acontece, gente? Como assim? Acontece o seguinte: quando o outro está falando, a gente não dá atenção. Porque a gente já tem um discurso pronto. Não sei se você já conversou com gente que às vezes você está falando e a pessoa não olha para você. Ela fica o tempo todo assim. E fica irrequieta, e você falando, conversando, mas a pessoa fica irrequieta, ela não olha para você. E quando ela fala algo que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Por quê? Porque para essa pessoa que você está falando não tem importância. Ela já tem um argumento, ela tem um discurso pronto. Então não tem interesse naquilo que você está falando. E aí quando a gente não ouve o outro, a gente não se preocupa com o sentimento do outro, é porque a gente está querendo dizer algo para essa pessoa, então não interessa ouvir o que ela tem para dizer. Por quê? Porque na verdade eu tenho que te dizer isso. Esse é o sentimento que a gente tem. Eu não estou disposto a te ouvir, porque eu tenho que dizer algumas coisas para você. E aí isso arrebenta com relacionamentos, vira uma conversa de gente maluca, de gente doida. É verdade, porque ninguém abre mão de nada, ninguém abre mão das suas verdades. São duas pessoas falando, mas um não ouve o outro. Gente do céu, olha, a habilidade de ouvir o outro requer de cada um de nós a capacidade de dizer ao outro:
olha, sabe de uma coisa? Você pode estar certo no que você está falando. Você pode estar certo. Mas para isso, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Precisamos o quê? Você pode falar isso para alguém perto de você. Ouça mais, fale menos. Por que as mulheres estão rindo aqui, hein? Por que as mulheres riram aqui, hein, gente? Hã? Você não sabe, Salete? Você fala um pouquinho? Quem te conhece sabe, né? Eu te conheço um pouquinho, eu sei que isso é verdade, viu, irmão? Tá bom. Vamos continuar, anote aí. Quarto, anote. Confesse sua parte no conflito. Vamos repetir isso, irmãos? Confesse sua parte no conflito. Olha, Jesus nos exortou a fazer o seguinte. Veja o texto, Mateus capítulo 7, versículo 5. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Admita os seus próprios erros. Aprenda a assumir os seus erros. Porque todos nós aqui, queridos, todos aqui, sem exceção, temos dificuldades, temos pontos cegos, temos limitações. Todos nós aqui falhamos, pisamos na bola, todos nós. Então você precisa fazer algumas perguntas diante de uma situação que você está vivendo. Faça algumas perguntas para você mesmo. Pergunte: qual é a minha porcentagem de erro nesse problema? Qual é a minha porcentagem de erro? Será que eu falei demais? Será que eu fui intolerante? Será que eu agi com grosseria? Será que eu fui maldoso na maneira de colocar os fatos? Será? Porque quando a gente admite os nossos erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa. E aí essa pessoa fica desarmada, desarma o ataque dela. Isso é tão importante. Agora, não dê desculpas, sabe? Não se faça de vítima, de coitadinho, né? Não fica transferindo o erro para os outros, transferindo culpa. Apenas confesse com muita sinceridade qual foi a sua participação no conflito. E peça perdão. Que dificuldade que a gente tem de pedir perdão, irmãos. É verdade ou não? A gente sempre ouviu aqui nessa casa, nessa igreja, meu pai dizendo 3 frases. Você lembra? Quem se lembra das frases do meu pai? Eu errei, me perdoe, eu amo você. A gente tem dificuldade de falar isso. Olha, eu errei, me perdoe, me dá uma chance, eu amo você. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Quando você assume a sua responsabilidade num problema e você pede perdão, você desarma o outro e a reconciliação fica mais próxima. Fica mais fácil. Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 20. Anote esse texto aí, está na tela. Vamos ler junto aqui na tela? Olha aqui para a tela comigo e leia. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Provérbios capítulo 25, versículo 21. Vamos ler, diz assim: se o seu inimigo tiver fome, leia. De novo, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Eu sempre achei que esse negócio de amontoar brasas de fogo sobre a cabeça de quem me fez mal, de quem me prejudicou, tinha a ver com eu confrontar e despertar nessa pessoa a consciência do que ela fez. Sempre achei isso, né? Ou então forçar a pessoa a cair em si, cair na realidade, até tendo atitudes boas, fazendo gentilezas, dando o que comer, dando o que beber. Mas no fundo, queridos, eu fiquei pensando que isso pode ser uma espécie de um desejo de vingança. A gente precisa tomar muito cuidado com a verdadeira intenção e motivação do nosso coração. Tomar muito cuidado, queridos. Hoje eu consigo entender um pouquinho melhor que essas brasas ardentes não se destinam a diminuir o outro,
porque ele me feriu, ou a prejudicá-lo, porque ele me magoou. Também não significa eu ficar alegre por causa do mal-estar que ele está tendo ou a desgraça que ele está sofrendo. Não, queridos. Mas é ter a atitude correta. Uma atitude que agrada a Deus. Porque se nós fizermos aquilo que é correto aos olhos do Senhor, olha, quer os outros aprovem ou não a nossa atitude, você pode ter certeza de que o Deus que vê todas as coisas, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, o Deus que vê todas as coisas, Ele te recompensará no tempo certo. É o que diz o texto aqui de Provérbios. Fazendo isso, tendo a atitude correta, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Diga aleluia. Então, se você realmente deseja restaurar um relacionamento, você deve, com muita humildade, começar admitindo os seus próprios erros e falhas, tendo a atitude correta, crendo que a recompensa virá do Senhor. Amém? Continuando, número 5, anote. Deus está falando com você aí ou não? Bora lá, 5. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Vamos repetir, igreja, bem forte, todos juntos? Invista contra o problema e não contra a pessoa. Gente, não há como resolver o problema se você estiver mais interessado em identificar o culpado ou a culpa. Você terá que fazer uma escolha: investir contra o problema ou investir contra a pessoa. É uma escolha. Uma das coisas que a gente precisa aprender, sabe o que é? É separar a atitude da pessoa. É uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer. Você sabe que nós vivemos de impressões. Julgamos as pessoas baseados em impressões que temos delas. Isso é muito triste. Às vezes a gente não se relaciona com determinadas pessoas porque a gente tem algumas impressões a respeito delas. Nós não conhecemos a vida dessa pessoa, o coração dessa pessoa, e logo nós julgamos. Então, nós precisamos aprender, numa relação, queridos, separar a atitude da pessoa. Por exemplo, uma atitude grosseira não define necessariamente que o outro é grosseiro. Não define. Ele pode ter tido essa atitude por algumas razões. Porque às vezes a gente taxa as pessoas. A pessoa teve uma atitude mal, né? Uma atitude má. Às vezes uma grosseria, a gente fala assim: esse camarada é grosseiro. Comete um erro, comete um pecado e a gente logo taxa a pessoa. Não, ele é assim. Nós ferimos a identidade da pessoa. Não, ele é. Porque uma atitude má, uma atitude grosseira, não necessariamente define que o outro é assim. Pode ter uma atitude ruim por algum motivo, por alguma razão. Agora, quando a gente consegue fazer essa separação, a atitude da pessoa, a gente resolve melhor os nossos problemas e preserva a comunhão e o relacionamento. Amém? Deixa eu falar uma outra coisa importante na resolução dos nossos conflitos. Deixa eu falar uma outra coisa importante. Veja bem, isso aqui é muito interessante. Às vezes, na nossa comunicação, não é o argumento que conta, não, mas é o jeito com que a gente fala. Muitas vezes a comunicação, ela se quebra, não porque um esteja certo e o outro esteja errado, mas é porque a forma como essa comunicação se deu foi um empecilho para que houvesse um acerto. Por exemplo, se você fala gritando, o que você tem para dizer para o outro, ele já não ouve mais porque você gritou. É assim ou não é? Se alguém chega gritando com você, você consegue ouvir bem assim? Você recebe bem o que essa pessoa está falando? O que acontece? Você já se defende. Se falamos aquilo que é certo, num tom errado, nós pecamos. Perdemos a razão. Então pense melhor antes de falar. Reflita. Como é que eu vou falar? Pense melhor para você agir bem. Irritar o outro não funciona. Eu vou irritar para ver se ele acorda para a vida. Não.
Isso não vai funcionar. Agir com sarcasmo, né, com menosprezo, com comparação e qualquer outra coisa do tipo, pode causar ainda um dano muito maior. Não vá por esse caminho. Meus queridos, lembre-se o seguinte, guarde o que eu vou dizer. As verdades ditas sem amor, não produzem bons resultados, produzem feridas. Verdades ditas sem amor não produzem bons resultados, produzem o quê? Feridas. Cuidado com o que você fala da boca para fora. Cuidado. Eu falei porque eu estava nervoso e aí soltei. Cuidado com isso. Com aquilo que você fala da boca para fora, porque tem gente que escuta do coração para dentro. Gente, é tão importante o que você vai dizer quanto a forma que você vai dizer. Isso é muito importante. Então, procure o ofensor, procure ou então o ofendido sem agressão, sem armas, sem as suas bombas de ataque. Não. É o que disse Paulo lá em Efésios 4, versículo 31, você pode ler comigo na tela. Ele disse: longe de vós toda amargura e cólera e ira, que mais? E gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, longe de vós, longe de vós. Provérbios capítulo 15, versículo 1, um texto tão conhecido nosso. Vamos ler todos juntos agora, irmãos? Vamos lá na tela, leia. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a forma de comunicação é muito importante. O tom da voz, o respeito, né? A doçura, a maneira de falar, tudo isso é muito importante. É por isso que a Bíblia sempre nos estimula a sermos mansos, a sermos mais suaves e amorosos. Aí alguém vai dizer assim: poxa, mas eu sou uma pessoa firme, de convicção. Mas firmeza não significa grosseria. Você pode ser firme sem ser grosseiro. Posso ouvir amém ou não? Amém. Jesus era assim. Inclusive, o jeito de Jesus falar cativava as pessoas, cativava as crianças, os jovens, os velhos, os não religiosos. Nas palavras de Jesus havia a doçura da alma e a ternura do coração. Assim era Jesus. Agora, guarde bem o que eu vou dizer. Quem começa uma conversa num tom acima, sempre terá sérios problemas de relacionamento. Sempre. Portanto, invista contra o problema e não contra a pessoa. Amém, gente? Estamos avançando para um final. Vamos lá. Número 6. Anote mais um. Anote. Coopere tanto quanto possível. Vamos ler todos juntos, queridos? Vamos lá. Coopere tanto quanto possível. Gente, a paz sempre tem uma etiqueta de preço. E às vezes custa o nosso orgulho, arrogância, egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que você puder, meu irmão, para chegar a um acordo. Faça o melhor. Faça de tudo que estiver ao seu alcance para restaurar um relacionamento, para que um relacionamento seja restaurado. Agora, tenha muito cuidado com o quê? Com as suas alucinações onipotentes. Cuidado com isso. Cuidado. Por quê? Porque você não é tudo aquilo que você pensa que é. Você não merece todas essas luzes e holofotes em cima de você. Não, você não merece. Nem eu. O mundo não gira em torno de você. E é justamente esse sentimento, gente, que nós precisamos nutrir todos os dias. Sabe, nós temos que ter um cuidado para a gente não se tornar arrogante nos nossos relacionamentos, porque é por causa justamente da arrogância que muitos relacionamentos estão quebrados, estão desfeitos. O problema é que nós atropelamos os outros porque nós nos achamos onipotentes. No fundo a gente se acha. E cuidado, porque a vida dá voltas, o mundo dá voltas. Não atropele quem estiver na sua frente em nome da sua felicidade. Não atropele quem estiver à sua frente em nome da felicidade. Sabe por quê? Porque ninguém é feliz construindo a sua felicidade em cima da infelicidade do outro.
Então tenha cuidado. Você quer ter relacionamentos saudáveis? Quantos querem? Então, aqui vai uma dica. Seja o primeiro a se humilhar. Porque a Bíblia diz que Deus exalta o humilde. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça e o seu favor. Diga aleluia. Não queira sempre estar certo na relação. Não queira não. E quando você errar, aprenda com humildade a acertar a sua parte. Porque eu fico pensando que se numa relação os dois lados pensarem assim, gente, os dois lados pensarem assim, e estiverem dispostos mesmo a acertarem, a se perdoarem, os conflitos serão resolvidos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos, gente. Sempre vale a pena. Eu gosto muito da paráfrase que eu li esses dias, da 7ª bem-aventurança, lá de Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz, bem-aventurados, o texto diz, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paráfrase desse texto diz assim, você é bem-aventurado quando mostra às pessoas como cooperarem em vez de competirem e brigarem. É então que você descobre quem realmente é e o seu lugar na família de Deus. Diga amém. Amém. Vou trocar meu óculos. Vamos continuar? Último, 7º, anote. Dê ênfase na reconciliação e não na solução. Vamos lá? Leia na tela. Olha, gente, não é realista esperar que todos concordem com a gente. Agora, a reconciliação, ela se atém no relacionamento, enquanto a solução se atém ao problema. Quando nós focamos na reconciliação, o problema acaba perdendo a importância, se torna irrelevante. E aí nós podemos caminhar juntos. Podemos caminhar de braços dados, até mesmo sem concordar em todos os assuntos. Nós podemos continuar nos relacionando com as pessoas, mesmo quando nós não conseguimos ajustar todas as nossas diferenças. Sim, podemos. Muitas vezes nós discordamos das opiniões do outro, sim ou não? Claro. Mas isso não nos dá o direito de sermos intolerantes, de sermos agressivos, grosseiros. E também não significa que nós também não podemos tentar encontrar uma solução. Podemos, claro. Você pode continuar falando com essa pessoa, conversando com essa pessoa, discutindo com ela, mas faça isso sempre com paciência, com respeito, sendo tolerante, com brandura e com um espírito de harmonia. Porque reconciliação, meus irmãos, não é necessariamente esquecer o assunto. Não. Reconciliação é fazer as pazes. Amém, gente? Então, digo a vocês aqui nessa noite, negocie o que for negociável e seja feliz. Negocie o que for negociável, gente, e seja feliz. Digo isso por quê? Porque tem muitos relacionamentos que estão atolados, porque a pessoa não negocia, não abre mão de nada, é intolerante. É o tipo da pessoa que sempre está dizendo, esse é o meu jeito, mude seu jeito. Eu sou assim, eu não volto atrás naquilo que falo. Gente, olha, muitas vezes é melhor você negociar para ser feliz do que você ser um turrão obstinado e causar desgraça no coração dos outros. Negocie o que for negociável e seja feliz. Ah, mas Ronaldo, eu vou negociar princípios éticos? Não, não estou falando isso. Nós não podemos negociar princípios éticos de fé, de verdade, para agradar o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que for negociável, negocie e seja feliz. Vocês estão bem ainda, gente? Quem é que diz isso? Apóstolo Paulo, Romanos 12, 18. Olha o que ele diz. Você pode ler comigo? Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E depois, Colossenses 3, 14.
diz: acima de tudo, olha só, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aleluia. Amém. Eu quero concluir essa mensagem com um trecho do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Ele é um pastor da igreja em Saddleback, lá nos Estados Unidos, e ele escreveu algo que me chamou muito a atenção. Tem tudo a ver com essa ministração. Olha só, veja na tela. Eu vou ler aqui mais perto porque estou enxergando mal de longe. Olha o que ele diz. Tenha atenção. Quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, Ele busca como incubador a igreja mais carinhosa que puder encontrar. Olha a pergunta. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? O que você está fazendo? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor e um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. É verdade ou não, irmãos? E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar ainda que as portas estejam trancadas. Eu encerro aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte: a igreja que faz a diferença é uma igreja madura, é uma igreja acolhedora, é uma igreja perdoadora, é uma igreja amorosa, é uma igreja de relacionamentos saudáveis. E pergunto a vocês: é esse tipo de igreja que você deseja ser? É esse tipo de igreja que você deseja pertencer? Sim ou não? As coisas precisam mudar, Deus precisa mudar o nosso coração, irmãos. E eu pergunto, o que é que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja, a Comunidade da Graça, um lugar mais aconchegante e amoroso? Uma igreja mais aconchegante e amorosa. O que é que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Podemos mudar essa situação ou não? Finalizo refletindo com vocês. Com quem você precisa restaurar o relacionamento rompido, estremecido ou quebrado? Hein? Faça isso logo. Faça isso logo. E Deus vai te abençoar. Porque vale a pena restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena. Deus está nisso. Deus está nesse negócio. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor?